Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 4 de junho, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos 35 ao 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, tão curto, E parece que no primeiro momento é até difícil de se tirar uma mensagem, para a nossa vida, mas analisemos juntos esse evangelho de hoje. É claro que os mestres da lei, conhecendo toda a lei, toda a escritura, sabiam da profecia acerca do Messias e também aguardavam a sua chegada. A exemplo do rei Davi, que era um rei ungido por Deus, que favoreceu o povo nas guerras, nas batalhas, nas conquistas. Então, na mentalidade do povo, o Messias, que seria da descendência de Davi, e, portanto, na cabeça do povo, dos judeus, o Messias seria semelhante ao rei Davi. Só que eles estavam muito presos a este mundo, às coisas deste mundo, às coisas materiais, às coisas terrenas, à realidade deste mundo. É tanto que para eles, na compreensão do povo, o Messias seria como que um rei político, que iria bater de frente com o Império Romano, que iria vencer o Império Romano. Só que, e aí nós entramos no Evangelho, porque na cabeça dos mestres da lei, o Messias, por ser descendente de Davi, é como se o Messias fosse igual ou inferior ao rei Davi. Só que Jesus, no seu discurso, na sua fala, já mostra que o Messias, no caso ele mesmo, é superior a Davi. Jesus diz no Evangelho: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Em grego significa Kyrios, Senhor. E este Senhor aqui é Deus. É Deus. Então, o Messias prometido é o próprio Deus. Deus que se fez homem habitou entre nós, no seio da Virgem Maria. Então, esse Senhor, que já no Antigo Testamento o próprio Davi chamava, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, é Kyrios. O Messias, que é Jesus, é Kyrios, ou seja, é Senhor. Esse Jesus que veio, que é o Messias, que é ungido de Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. E foi justamente isto em que os mestres da lei não acreditaram. Não acolheram Jesus. Não acolheram Jesus. Pelo contrário, eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram Jesus, não acreditaram em Jesus. O Evangelho termina: o Senhor, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho?
E olha como é que termina. E uma grande multidão o escutava com prazer. Meu povo, é muito interessante porque aqueles que eram os mestres da lei, que conheciam a lei, que conheciam a Escritura, não foram capazes de reconhecer Jesus como Messias e, portanto, como Senhor, como Deus. Não chegaram à fé. Olha só, meu povo. Poderíamos aqui nos perguntar também uma coisa muito séria. O conhecimento que nós temos da Bíblia, de fato, tem nos levado a um verdadeiro conhecimento de Deus? Será? Importante a gente se perguntar isso. Porque os mestres da lei, que conheciam toda a lei, conheciam as profecias, não foram capazes de reconhecer em Jesus o Senhor. Portanto, volto a perguntar: o conhecimento que temos da Bíblia, o conhecimento que temos da Sagrada Escritura, tem nos levado de fato ao verdadeiro conhecimento de Jesus como Deus e Senhor? Pensemos nisso hoje e que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que de fato possamos ser como aquele povo, aquela grande multidão que escutava Jesus com prazer, mas que nós não possamos somente escutar Jesus com prazer, que possamos pela fé acolher o que Ele diz, acolher a sua palavra. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.